Olá, pessoal, como estão vocês neste dia que o Senhor escolheu para estarmos com vida e podermos estarmos juntas, curtirmos este momento que vai ser não um dia especial, tá? Vou me corrigir, é um dia mais do que especial. Estamos aqui no estúdio Chavecast para termos um bate-papo de mulheres, mas não são qualquer mulheres, são mulheres posicionadas para este tempo com uma estratégia do céu para a nação do Brasil. Então você está convidada e você está convidado. Guarda aí, põe do seu celular do ladinho, não deixa nada te distrair, porque você vai receber uma mensagem do céu que vai transformar você, a sua família e a sua nação. E eu estou aqui só para introduzir essas duas mulheres. Meu nome é Rosana Ramaciotti, eu moro na Califórnia já há 32 anos e estamos aqui realmente numa preparação para um grande projeto da transformação do Brasil. E temos convidadas especiais, convidadas mais do que especiais. Por que eu falo isso? Porque se somos filhas do Senhor, somos mulheres escolhidas, então somos mulheres mais do que especiais. Mulheres extraordinárias. E você também, se você é filha do Senhor ou filho do Senhor, vocês são pessoas extraordinárias. Vamos lá, pessoal? Eu quero te apresentar uma amiga de coração, uma companheira. Estamos trabalhando juntas na jornada de avançarmos o reino de Deus. A nossa amiga, pastora e profeta Cleusa Macedo. E ela é conhecida na nação do Brasil e algumas outras nações do mundo como uma mulher que gasta o seu tempo na presença do Rei, intercedendo por nós, por você, para as nações do mundo. E hoje a gente tem oportunidade, você vai entender daqui a pouco porque ela está aqui, qual é a função da pastora Cleusa de estar conosco nesta tarde. E aí também a gente tem uma segunda convidada, que vem também lá dos Estados Unidos, uma mulher linda, maravilhosa, escolhida pelo Senhor, selecionada para este tempo, para este propósito. Pastora Lou Patman, e ela está muito ansiosa. Chegou aqui primeiro do que eu, tão ansiosa para que você faça parte da história do Brasil. É tempo, brasileiros e brasileiras, que nós tomemos posse como cidadãos que Deus escolheu para esta nação, de escrevermos a nossa história. E aí, vamos lá, pessoal? Eu vou apresentar para vocês, vou deixar elas falarem agora. E aí, está preparado para algo que Deus vai impactar a sua vida até o final da sua vida aqui na Terra? Você vai se lembrar, você vai entender que Deus te escolheu como cidadão brasileiro para que esta nação seja transformada. E Brasil, eu garanto para você, será uma nação mais abençoada. Amém? Vamos lá, pessoal. E aí, amiga? Que honra estar aqui para falar desse assunto que é tão pontual nesse tempo, né? Afinal, foi para esse tempo que eu cheguei a essa posição, uma mulher de oração, né? Uma intercessora, e eu tenho honra e muita gratidão a Deus por ter sido escolhida para estar entre mulheres tão especiais, né? Cumprindo o meu propósito. Eu nasci para isso, foi para isso que o Senhor me escolheu, e é uma honra louvar e engrandecer o nome do Senhor, fazendo parte do que Ele está fazendo nesse tempo. E eu gosto de orar e declarar: me dá as nações por herança e as extremidades da terra por nossa possessão. Eu peço para mim as nações por herança, mas as extremidades da terra por nossa possessão, porque eu creio que o Senhor nos quer unidas, cada uma e cada um posicionado, entendendo que nós somos únicos, porque quando Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, Ele escreveu uma história única para mim, para você e para você. Amei o que você falou, pastora Cleusa, a unidade. E aqui estamos, 3 mulheres com histórias bem diferentes, mas com um propósito. Estamos unidas aqui com o nosso coração, né?
até batendo um pouquinho mais forte, porque sabemos que o Senhor nos uniu para este tempo. Amei realmente, união. A união faz a força, né? É uma linguagem brasileira popular, mas tem tudo a ver com o princípio do Senhor. É isso aí, estamos unidas. E aí, pastora Lu, deixa o público saber que mulher especial você é. Que prazer estar aqui com vocês hoje, é uma honra ser recebida aqui nessa nação do meu coração, mesmo que já morando, 26 anos aí, 27 anos, até perdi as contas, gente, nos Estados Unidos, mas sempre voltar a essa nação, principalmente com a missão do Senhor, é algo muito especial, né, que o Senhor realmente tem feito nesse tempo. Então eu estou aqui para realmente compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas para a nação brasileira nesse tempo, né? A gente vê que em tempos onde existe aí um decreto de morte sobre uma nação, Deus levanta homens e mulheres posicionadas para realmente salvar uma nação. E a gente fala às vezes muito em avivamento, né, Ron? Mas o avivamento só vem através do arrependimento e da transformação. É verdade. É isso que gera realmente no coração de Deus primeiro, e depois de uma nação para ser salva, ela tem que começar nesse lugar de perdão, de arrependimento e de muita oração. Joelhos no chão. E nós estamos aqui para isso, nós somos mulheres posicionadas para esse tempo, como Esther foi, para realmente ter toda essa visão que o Senhor está nos dando para esse tempo. Tem tudo a ver realmente, né, o que você falou. Nós queremos avivamento, mas não queremos entrar no processo de arrependimento. E eu creio que a gente tem que viver isso todos os dias, né? Sim. Começamos o nosso dia em arrependimento e terminamos o nosso dia em arrependimento. Então agora a gente tá na hora, vamos contar a surpresa que a gente tem aí para a nação do Brasil? Então eu quero que você conte para essas pessoas que estão nos ouvindo. Estivemos aí já 2 dias com pessoas muito especiais, pessoas nas esferas de governo, esferas da economia, preparando os corações dos líderes do Brasil para esse projeto. Eu estou doidinha para falar, mas não posso. O projeto foi entregue nas mãos da Lu e cabe a Lu contar para você aquilo que o projeto não é da Lu não, tá? O projeto não é de ninguém, o projeto é do Senhor. Somos apenas servidoras, porque quem resolve ser filha do rei também se torna serva do Senhor. E como servas que somos, estamos aqui para servir o nosso Pai e também servir você, cidadão brasileiro, para que a nação no Brasil seja transformada. Vamos lá, Lu, conta a novidade. 1 milhão de mulheres. Né? Pode uma nação ser salva em um dia? Pode sim. E é essa missão que o Senhor tem entregado para a nação brasileira. Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre como, né, nós chegamos até aqui. O Lu Engle, ele é um profeta, ele é um apóstolo da nação americana, e ele vem por muito tempo já fazendo esse ajuntamento solene na nação através de sonhos, visões que Deus entrega nas mãos dele. Em 2017 ele teve um sonho, e nesse sonho ele teve a visão de um exército de mulheres se levantando, posicionadas para um grande avivamento. E naquele sonho ele era o Mardoqueu naquela atmosfera ali, e as mulheres eram Esthers, e ele estava ensinando para elas o livro de Esther. E ele sentiu realmente que era o tempo onde o Senhor estava abrindo uma janela ali do livro de Esther, né, para as nações, para esse posicionamento, para esse exército de mulheres serem levantadas como voz profética para as nações. E ele começou a orar para entender o tempo onde isso aconteceria, quando isso aconteceria, na verdade, e foi em 2023 que ele começou a planejar isso daí, o 1 Million Women, 1 milhão de mulheres na América. E a América começou a ser mobilizada para esse tempo de arrependimento, para esse tempo de oração, de jejum pela nação. A América estava passando ali por muitos desafios, né, até mesmo na área política, e a nação se levantou. Né, homens e mulheres se levantaram para clamar, para realmente, porque eles entenderam que era o tempo onde o Senhor estava
fazendo um convite, uma convocação à nação. E ali no dia 12 de outubro aconteceu em Washington, DC, ali na América, na capital dos Estados Unidos, do lado da Casa Branca, um ajuntamento, uma assembleia solene de Joel 2, de arrependimento pela nação. A unidade da igreja que nós vimos ali, foi a coisa mais linda, né? Um povo reunido mesmo, sem placas, sem denominações, sem nomes, para realmente clamar pela nação. E foi no dia do perdão, no dia do atonement, né? Que nós falamos, que aconteceu no dia 12 de outubro. Nós tivemos ali mais ou menos umas quase 400 mil pessoas reunidas, tivemos 10 milhões pela online, de todas as nações. Acho que nós tínhamos mais de 20 nações reunidas ali. Acho que até foi mais disso, eu não sei o número correto, mas foi um dia que nós vimos uma chave virar. Nós vimos que o Senhor realmente olhou para a nação e aplicou a misericórdia, o sangue dele sobre a nação americana. Foi de 9 da manhã às 7 da noite, 5 horas nós tomamos a Santa Ceia juntos ali, e foi para quem estava ali, experimentou o que o Senhor fez, e a presença de Deus era tão viva naquele lugar, sabe, porque eu estava assim orando e tinham pessoas da Austrália, tinham pessoas ali, né, do Japão, tinham pessoas de todas as nações unidas, né. Como a pastora Cleusa falou, pede minhas nações e eu lhes darei como herança. E em tempos assim é tão lindo ver que o povo de Deus, né, eles se reunindo, clamando juntos, o Senhor ouve. O Senhor ouve o clamor de um povo. É verdade. E nós vemos isso, que agora o Brasil ele está com um convite que está sendo posto diante da nação para receber esse movimento. O Lu, ele entendeu que era realmente o tempo do Brasil receber o Emília, 1 milhão de mulheres, de todas as nações, né, que poderia ser a primeira nação. O Senhor escolhe o Brasil. Então é porque o Senhor quer fazer algo muito grande na nossa nação. Nós estamos muito, muito ansiosos para ver o que o Senhor vai fazer. É muito lindo realmente isso, né, pastora Cleusa? Sim. Que realmente os olhos do Senhor agora se voltam à nação do Brasil. Começou ali nos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos, né? Porque Deus escolheu os Estados Unidos como uma nação que manda missionários e mensageiros para nações do mundo inteiro, né? Envia. E qual é a sua posição nessa história? Quando você soube, Cleusa, que isso ia acontecer aqui no Brasil, como que você sentiu? Tem a ver com as suas orações, com as suas intercessões? Será que estava na agenda do Senhor e na sua agenda? Fala aí um pouquinho para nós. Eu creio que tudo começa na oração, né? Eu nasci nesse ambiente. Eu sou filha de uma mulher de oração, fui discipulada por Valnice Milhomes. Ela é um referencial, ela e minha mãe. Eu estou falando de mulheres porque o projeto fala de mulheres e de homens. Mas quando uma mulher decide orar, move o coração de Deus. E eu penso na ressurreição, quando Jesus apareceu para as mulheres. E desde pequena eu fui ensinada a desejar o coração de Deus através da oração. Então eu acredito que quando essas mulheres se reuniram, o Senhor lembrou de mulheres na nação, como eu e como vocês, e como tantas outras, que derramavam aos pés do Senhor o seu coração, desejando o coração de Deus através da oração. Então eu acredito que foi gerada uma semente, e o Senhor ouviu e disse: o Brasil é a próxima nação. E nós cremos que o Senhor vai selar esse tempo com algo extraordinário, que desde criança eu ouço falar, que o Brasil é um celeiro para as nações. E eu declaro nas minhas orações privadas com o Senhor, o Brasil é um celeiro de intercessoras, de intercessores para as nações, não só de missionários, mas também de intercessores e de intercessoras. Eu acredito que tem tudo a ver com homens e mulheres, um grande exército que o Senhor está levantando para esse tempo, posicionados em oração. Nossa, eu tenho que segurar minhas lágrimas aqui para não chorar nesse momento, porque isso aí vai a maquiagem vai destruir a minha maquiagem aqui, né? Mas é verdade, Cleusa, porque eu sou filha de pastor. Nasci num lar cristão onde um ensinador da palavra e uma profeta, pastor Sérgio e pastora Lídia, meus pais, cresceram, nos ensinaram a estarmos sempre em oração.
E meu pai levantava todos os dias às 4 horas da manhã, todos os dias, para estar com o Senhor. E nessas orações, Lu, que você não conheceu meus pais, minha mãe já está com o Senhor e ainda está vivo. Vocês não tiveram oportunidade de conhecer verdadeiros intercessores. E as orações do meu pai e da minha mãe estão sendo respondidas agora, neste dia. Então você, Cleusa, é resposta da oração, porque você tem tudo a ver com esse processo de 1 milhão de mulheres. É como se você carregasse a tocha da transformação das nações. Vamos lá, e a tocha acesa, onde é o Espírito Santo de Deus, o fogo que vem lá do céu, mantém aceso para que a gente olhe naquela luz, naquele fogo e caminhe. Caminho, cada um na sua posição. E aí também Deus traz você, Lu, como resposta da oração dos meus pais. Por isso que eu fico tão assim, sabe, querendo chorar, emocionada, porque isso é oração das gerações passadas. E na realidade, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, nós não pagamos o preço, nós estamos desfrutando do preço que os meus pais e a sua mãe e os pais que vieram da 2ª e 3ª geração antes de nós, estamos vivendo. Então, a gente não pode se enganar, né, Lu? Não. Que isso é um processo que vem de gerações. Não é só 1 milhão de mulheres aqui, é 1 milhão de mulheres da geração passada, 1 milhão de mulheres da geração. O Brasil tem o quê? 500 e poucos anos de vida como nação, então 500 e poucos anos de milhões de mulheres que puseram o joelho no chão, né? Uau. Que no Brasil a gente olha de joelho, né? Olha de joelho, que é uma reverência ao Senhor. Sobe monte, hora de joelho, no mínimo 1 hora de oração. Exatamente. Quando nós olhamos a cultura das gerações, né? Minha mãe falava, nós precisamos dedicar pelo menos 1 hora ao Senhor. Jesus falou para os discípulos, 1 hora, pelo menos 1 hora. Então eu aprendi que é leve, porque quando se fala de oração ou de intercessão, às vezes as pessoas pensam na retaliação, na batalha espiritual e no peso. A batalha espiritual existe, mas eles prepararam a terra para que hoje nós possamos nos unir e possuir, né? É verdade. Através da oração, mas também do nosso posicionamento, que eu acredito que a Lu vai falar bastante aí, né? De como vai funcionar esse ajuntamento. Com certeza. Em tempos assim, né, a gente vê como Esther, ela se posicionou, né? Ela foi muito ousada, ela foi muito, como se ela não teve medo, né? Esther não teve medo, mas ela sabia qual era a resposta, ela sabia qual era o que tinha que ser feito ali naquele momento. E ela convocou, né, a nação toda para orar e jejuar. E este é um tempo, eu creio, que o Senhor também está fazendo a mesma coisa. Mas eu amo o que você falou, porque são gerações. Sim. A gente está colhendo agora os frutos, né, de gerações passadas que pagaram o preço do joelho no chão para uma nação estar de pé hoje. Sim. E nós estamos recebendo esse mesmo convite nesse tempo. Parece que o Senhor está falando assim, hey, é hora de voltar a esse lugar de novo. É hora de realmente nós estarmos, né, de joelhos, clamando. Sim. Eu peço sempre ao Senhor, todo dia, Senhor, me dá compaixão pela minha nação. Sim. Me dá compaixão pelo meu povo. Porque se eu vejo você, Rô, numa situação difícil, eu tenho que ser movido, meu coração tem que estar movido para orar, para clamar por você. E nós, assim, eu vejo que às vezes a gente tem muitas distrações. E né? indiferença. Muitas vezes há uma situação de indiferença. Eu sei que o Brasil está passando por isso, mas eu estou morando em outra nação, sabe? A compaixão, ela leva o seu coração para aquele lugar, que é uma marca que eu creio que o Senhor quer imprimir através desse ajuntamento de unidade para a nossa nação. E pensando que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de gerações. Nós temos que ser, acho que, intencionais, né? Mais intencionais ainda na visão e o que o Senhor está nos chamando nesse lugar. E não ficarmos mais silenciadas. Porque o que tem acontecido é isso, a gente ficou por muito tempo em silêncio. E eu creio que esse é um tempo onde o Senhor está despertando na nação
esse lugar onde que nós temos que exercer a nossa voz, que nós temos que guerrear, que nós temos que realmente falar com ousadia, como Esther falou. Mardoqueu falou para ela, se você ficar em silêncio, né, se você ficar quieta, não só uma nação perecerá, mas a tua casa perecerá também. Tua casa irá morrer, você vai morrer. Se você não exercer e se você não levantar a sua voz agora. Eu acho que aquilo ali, dentro de Esther, ela falou assim, é o tempo, eu preciso me posicionar. Foi a coragem que veio ali para ela falar, quem sabe que não foi para um tempo como esse que o Senhor me escolheu para salvar a minha nação. E eu creio que o Senhor está falando isso para cada um de nós, para cada Esther, para cada Mardoqueu, né? Nós ficamos calados, e esse é um tempo onde o Senhor está falando, você precisa exercer a tua voz profética, você precisa trazer os céus para a terra, aquilo que o Senhor já declarou, as promessas do Senhor na palavra que o Senhor já declarou para a nação brasileira, é a hora de nós realmente liberarmos isso com muita ousadia. É verdade. No nosso site, emiliauma.com.br, nós colocamos lá todas as profecias, sabe, palavras proféticas que já foram declaradas sobre a nossa nação desde 1840. Estão lá todas. Por que a gente quis colocar lá? Para lembrar o Brasil. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Que dá esperança, né? Um celeiro do avivamento. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra, que o Brasil vai liderar o maior avivamento da terra. É verdade. Mas nós precisamos, como igreja, como nação, nos posicionar nesse tempo. Eu amo que você está ressaltando uma personagem da Bíblia, a órfã Esther, né? E você sabe, né, Cleusa, meu coração é estudar e ensinar a palavra de Deus. Deus me deu esse presente de ser uma pregadora do Evangelho de Cristo. E eu amo ensinar, temos o nosso grupo, né, de mentoradas, estudamos aí a vida de Esther, da perspectiva hebraica, do tempo hebraico, da cultura hebraica, e é tudo a ver com a identidade, propósito e destino. E ela, qual é o nome da Esther? O verdadeiro nome hebraico é Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. E outro significado hebraico do nome de Esther é escondida. E aí tem tudo a ver com a sua vida, né? Por isso que toda essa introdução tem tudo a ver com as nossas vidas. Até neste momento, eu sei que também essa mensagem é para as nossas ouvintes. Quantas de vocês estão escondidas, mas que Deus chamou você para ser a estrela da manhã. E quando a gente fala sobre estrela da manhã, o significado da palavra que é Esther, tem 2 outros personagens com as mesmas características que a Bíblia nos ensina. Jesus é também a estrela da manhã. Parte da identidade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas tem um outro personagem que também recebeu este título, Lúcifer, estrela da manhã. Mas aí olha a diferença, né? Esther, Jesus e Lúcifer. 2 entenderam a identidade que o Criador, que vem do Pai Celestial, e recebeu a identidade e cumpriu o propósito e destino. E o outro, por causa do orgulho, perdeu o propósito e o destino. Aí se tornou um homem frustrado, né? um inimigo, um homem não, um espírito, uma pessoa, um indivíduo, vamos dizer assim, frustrado, porque caminha sem identidade e não tem mais propósito e nunca terá um destino para o Senhor. Mas nós, né, Cleusa, temos uma identidade, temos um propósito, estamos cumprindo o propósito e o destino de Deus. E aí o que acontece? É a história da Lu, né, Lu? Verdade. Fala um pouquinho como Deus te trouxe, porque estava escondida como Esther, né? E aí vem como brilhar como uma estrela da manhã, mas com um coração rendido ao Senhor. E a gente falou ontem mesmo, né, quando estávamos aí no lançamento do Meu Pai Espiritual, Pastor Che On, primeiro livro aqui no Brasil, que foi lançado ontem e tem tudo a ver com esse momento aí de 1 milhão de mulheres. A convergência, né? Estamos no ano da convergência, temos aprendido muito sobre isso com as aulas da Rosana. E aí a gente entendeu que realmente
Deus traz a você, a Lu, escondida. Então fala aí em alguns minutos a história, porque a sua história é a história de muitas pessoas. Eu gostaria de ressaltar que você tocou num tópico aí muito importante, que é a identidade, né? Eu acho que uma das maiores crises que, eu não falo só o Brasil, as nações hoje, é a crise da identidade, até mesmo na igreja, né? Porque quando nós não sabemos quem é o nosso Pai, e nós não entendemos como Ele nos vê, né, a gente realmente não consegue exercer e andar na identidade de Cristo, como Ele andou, no caráter dele. E eu passei muitos anos assim, sabe, Rô? Não sabendo quem eu era e não sabendo quem o meu pai era. Mesmo sendo convertida, mesmo aceitando o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu não tinha realmente a intimidade com Deus que eu tenho hoje. E eu passei por um grande processo de descobrir isso. E quando eu cheguei aqui na América, eu vim, na verdade, por outra finalidade. Eu vim para aprender o inglês, eu nem sabia o que ia acontecer. Eu sempre gostei demais da língua inglesa. Eu fiz letras, né? Então, assim, para mim sempre foi algo que eu tinha uma paixão imensa. E eu falo que foi uma isca, sabe? O Senhor me trouxe para cá, porque Ele tinha um propósito maior que eu nem sabia naquele momento. Eu fiquei, assim, afastada dos caminhos do Senhor por muito tempo. Eu tive uma infância bem difícil, sabe? Na minha casa, e que realmente afetou muito a minha identidade. Eu lidava com medo, eu lidava com uma situação onde eu me sentia muito insegura, eu precisava ser amada por alguém, sabe? Eu tinha que ter essa validação das pessoas para eu sentir que eu era alguém. E por muitos anos eu sofri muito com isso, tomei decisões muito errôneas, mas quando eu entrei na minha igreja em Springfield, no Missouri, em 2008, a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, eu entrei ali para receber do Senhor algo assim, bem pessoal, que eu estava vivendo, a minha parte emocional, mas o Senhor falou assim, eu vou te levar à nação brasileira e você vai trazer esperança para a tua nação. E naquele momento aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu estava voltando para o Senhor e eu falei, eu vou trazer esperança? Quem sou eu para trazer esperança para minha nação? Eu sou uma mulher improvável, quebrada, né? A mulher improvável. É uma mulher improvável. A Radassa. Ali era a Radassa, a fase da Radassa. A fase dela, né? Eu não entendia nada que eu tinha escutado, eu só fui para casa, eu anotei aquilo dali. E ele começou um processo do Senhor me quebrantar, porque toda transformação acontece com quebrantamento, né? Eu creio que é isso que o Senhor também está fazendo até hoje em nossas vidas. E ele começou um processo muito grande. Em 2012, o Senhor me convidou para trazer o primeiro grupo de missões ao Brasil, de americanos. E eu fiquei de 2012 até 2019 trazendo esses grupos para cá, para a nação brasileira. Eles recebendo muito da nação, entregando muito. E ali eu falei, olha, eu estou cumprindo o meu propósito, né? Na verdade, o Senhor falou isso. Foi até mesmo através de uma amiga que me puxou para vir para o Brasil. Não foi nem assim. Ela falou assim, vamos para o Brasil, vamos levar um time lá. E eu falei, ok. E daí começou todo esse projeto aí de missões. Até 2019 eu fiquei nesse trâmite, sempre viajando, trazendo, sempre recebendo palavras que eu era ponte, que eu era uma conectora entre essas duas nações. E quando foi em 2017, eu recebi uma palavra no IHOP de Kansas City que eu iria fazer algo com o Luingo. Eu tinha a unção dele, não conhecia o Luingo, que é esse profeta idealizador do 1 milhão de mulheres. E eu coloquei ele na prateleira, aquela profecia, né? Não entendendo muito o que estava acontecendo. Mas quando foi ano passado, né, eu realmente recebi esse convite para fazer parte das stairs, da companhia de stairs nos Estados Unidos. Eu entendi que era realmente o cumprimento dessa profecia que estava acontecendo. Mas de 2020, quando eu entreguei, teve um tempo que eu entreguei tudo ao Senhor. Eu falei assim, agora eu te quero por total. Não me mande a nenhum lugar se não for realmente da tua vontade, mas eu quero ficar nesse secreto contigo. Eu fiquei 3 anos sem viajar, sem ir a lugar nenhum. Escondida. E eu falava para o Senhor assim, não me tire desse lugar. Porque ali eu conheci o Senhor como meu pai, como meu pastor, como meu cuidador, como meu provedor, como meu melhor amigo. E eu estava tão assim, vivendo momentos tão lindos, tantas experiências com ele,
que eu não queria sair desse lugar. Quando eu comecei a receber profecias que me vinham em vários aviões, que me vinham em várias nações, eu falei, não, Senhor, não me tire daqui. Mas eu creio que isso é no escondido, é nesse lugar do secreto. É quando a gente conhece ao Senhor mesmo de todo o coração, né? Você sabe disso, é que a gente tem experiências com Ele, que Ele é tudo pra gente, né? Ele é tudo, o Senhor é tudo. E eu acho que é essa intimidade que gera o cumprimento de tudo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Eu só me coloquei à disposição. Falei, eis-me aqui, Senhor. E Ele está fazendo assim de uma forma sobrenatural, coisas que a gente nem podia imaginar ou pensar, mas é tudo para a glória dEle. Eu achei muito lindo que você falou que você foi ter a sua intimidade com o Senhor e da intimidade a gente fica grávido de um destino, né? Que tem tudo a ver com casamento. Quando o homem e a mulher entram na intimidade, gera um filho. E aí você foi na intimidade com o Senhor e gerou um filho que agora deu à luz e vai produzir uma transformação do Brasil. E aí tem uma coisa importante, eu quero ressaltar um ponto aqui para vocês. Você falou, eu queria ficar o tempo todo ali na intimidade com o Senhor. E aí Deus fala, não. A filha do rei também é embaixadora de Cristo. Então a gente vai na intimidade do Senhor e aí Ele nos coloca vestes novas para sermos embaixadores e embaixadoras de Cristo. Agora hoje, nesse momento, você está sentada aqui como embaixadora de Cristo. A Cleusa está sentada aqui como embaixadora de Cristo. E eu também. Então é agora de juntarmos as nossas mãos e trabalharmos, avançarmos o reino de Deus neste tempo, como mulheres, como Esther. Se o custe o que custar, a nação do Brasil será uma nação abençoada. Enquanto eu tiver fôlego de vida, e vocês também, nós lutaremos por isso. Então, antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí para as nossas amigas e amigos entenderem o que vai acontecer, a data, como que eles podem participar disso, porque também tem muitas Esthers e Mordecais ouvindo essa história. E o Espírito Santo já começou a trabalhar, porque eu vejo até da parte do Senhor, alguém ficando aí um pouquinho agitado, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Você faz parte da história do Brasil. Então agora a Lu vai explicar para você como você vai ser participante. Aí você vai ligar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o dono da sua empresa, se você é empresário, para os seus funcionários. Vamos transformar a nação do Brasil. E como começa? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, nós nos arrependermos e entrarmos no processo de arrependimento e oração, o Senhor sará a nossa terra. E será que o Brasil precisa ser sarado, gente? Vocês que são brasileiros e brasileiras, vocês estão felizes com a nação do Brasil como nação? E muitos, antes de você responder, porque eu acredito que vai complementar, estão como eu estava e como você estava, porque eu também estava no meu lugar confortável nele, sabe? Muitos já estão prontos e preparados e chamados para esse tempo, no seu quarto secreto, no seu lugar de intimidade, que é maravilhoso. Eu acredito que agora essa é uma abordagem de convocação, para que de fato nós venhamos sair, né? E os outros desse lugar de intimidade que é gostoso. É verdade. Você acessa esse lugar, descobre a sua identidade, sabe? Recebe dele a paternidade. Ele entende que você tem um destino a cumprir em unidade. É isso mesmo, é uma convocação santa que o Senhor está realmente nos convidando a fazer parte, né? A Rô falou ali um versículo que eu falo sempre, né? Mas eu mudo um pouquinho, segundo Crônicas 7,14. Eu gostaria que você mudasse também, que você pegasse a sua Bíblia, você grifasse ele, se o meu povo, e trocasse meu povo pelo Brasil. Sim. Se o Brasil, Isso aí. se o Brasil que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados. Olha o que o Senhor fala. Olha que promessa é essa, Brasil. Então,
Então existe uma condição aí. Condicional. A primeira parte nós temos que fazer. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Tem a versão que fala assim: eu farei o país progredir de novo. O Senhor quer fazer o Brasil progredir de novo. O Senhor quer sarar a nação brasileira. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. E eu quero te convidar hoje, você que aqui assistiu esse podcast, para você estar conosco aqui em São Paulo no dia 25 de outubro. Traga 10, traga 20, traga 30 amigas, amigos. É uma convocação para Estérs e Mordecais dessa nação, para estarmos ali clamando pela nossa nação. Não vão ser por nomes, não é um evento, já falo para vocês, não é um evento, é um ajuntamento solene da Igreja de Cristo. Nós vamos estar ali como nação reunida, povo cristão, nação santa, escolhida do Senhor, para realmente clamar pelo Brasil. Dia 25 de outubro, em São Paulo, um ajuntamento da Igreja Brasileira. Nós não vamos anunciar quem vai estar ali, não esperem nomes, não esperem títulos, porque nós não estamos com esse coração, nós estamos ali realmente para clamar, e o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado naquele lugar, porque é para Ele que nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e nós queremos você lá conosco. Não perca esse dia, que a nação vai ser marcada, a nossa nação vai ser marcada, haverá um antes e haverá um depois. Nós veremos a bondade do Senhor na terra do vivente, e nós declararemos ali que o Senhor é o Senhor, o rei da nação brasileira, é Ele que governa essa nação. Então esteja conosco lá, nós te esperamos. Cada Esther, cada Mordecai. Pode uma nação ser salva em um dia? Pode sim, e nós cremos nisso, Rô. Ai, não vejo a hora, estou muito ansiosa, pessoal, porque a gente sabe, né, dá trabalho, vai exigir muito sacrifício, vai exigir muita oração e arrependimento e um coração puro com mãos limpas. Verdade. E você é a pessoa certa para isso, Lu. Deus te escolheu para este tempo, para esta obra. Estamos aqui para servir ao reino de Deus, mas servir a liderança. Quando o Luingo, né, quando eu fui comissionada como apóstolo, estava lá, tive o privilégio de receber também a minha bênção apostólica através de um homem que Deus escolheu para ser realmente um general no reino de Deus. E somos privilegiadas porque temos ele bem pertinho de nós. Amém. E estamos aí preparada para servir, para lutar, para continuar nosso processo de oração, arrependimento diário. E eu falo 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Diário. E faça a sua inscrição, né? Eu esqueci Exatamente. de falar isso também, para vocês irem lá e se inscreverem no nosso site, é www.emiliaroman.com.br, e você já pode escrever, é gratuita a inscrição. Já profeticamente, mesmo que você não sabe ainda como vai estar aqui conosco, nós te convidamos para ir lá e fazer sua inscrição. A gente tem uma ideia de quantas pessoas estarão ali para a gente acomodar todos da forma melhor que nós possamos fazer isso. É isso aí, né, Cleusa? E aí a nossa intercessora que carrega a tocha, né, com aquele fogo que nunca apaga. Essa mulher nunca apaga, sempre na oração, sempre no processo de intercessão que você vive. E fala para nós como que você se sente de ser convocada para esse projeto, qual é a sua posição espiritual de fazer parte dessa história. Então eu me sinto agraciada e favorecida. Há uma graça e um favor do Senhor. E foi uma palavra profética que ontem foi confirmada através do livro, né, do Dr. Cheyuan. Palavra que está em Provérbios, que nós receberíamos. E eu já falei, Brasil, nós recebemos do Senhor boa reputação. Amém. E o favor do Senhor e o favor dos homens para esse tempo, para cumprirmos juntos esse propósito. Porque eu declaro todos os dias, Brasil, você é feliz. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu creio que há um grande despertar, né, para a unidade e para o avanço. Não só oração, e aqui eu também convoco os intercessores, muitos como eu estavam lá nas suas cavernas ou no seu quarto secreto, que é muito gostoso. Mas agora é hora de ação, orar e sair para fora, porque foi para esse tempo. Amém.
Uma mulher com substância, né? Ela declara palavras de vitória para a nação do Brasil. E eu já vi muita gente falar: o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Não. Declare a identidade da sua nação de acordo com a palavra do Senhor. Vamos ter que terminar, né, gente? Temos mais compromissos, mas chegou o tempo final. Então eu quero também deixar minha mensagem de agradecimento a você. Eu sou muito a ver com o tempo, né? Eu valorizo o meu tempo, mas também valorizo o seu tempo. Muito obrigada, do fundo do meu coração, aos donos aqui da Chave Mestra, na Chave Cast, nos dar o privilégio de usarmos esse tempo, e tem tudo a ver com 1 milhão de mulheres. Eles não estão nem aqui, mas puseram uma equipe para trabalhar conosco, para juntas como uma família que caminha junto, avançando o reino de Deus, nos presta este privilégio de podermos estar aqui com você, porque estamos trabalhando juntas. 1 milhão de mulheres, aqui só tem 3, então falta muita gente para completar esse 1 milhão de mulheres. Você, mulher, você, homem, nós precisamos de você. O Brasil precisa de você. Quando Deus levou o povo de Israel para a terra prometida, começou com uma geração e terminou com outra geração, porque o povo de Israel não se posicionou de ser aqueles que carregariam com eles no destino e no legado deles, que seriam a nação transformada por aquela geração. Mas se eu estou viva hoje, se você está vivo hoje, se você está viva hoje, você ainda tem a oportunidade de fazer parte do destino e do legado da nação do Brasil. 1 milhão de mulheres. Então, este papo aqui de amigas, que somos amigas mesmo de coração, é um convite e um desafio. Você pode terminar os seus dias bem confortável onde você está, ou você pode se posicionar e falar: Deus, eu vou mudar a minha nação. Um dia Deus pode mudar uma nação. Imagine o que Deus pode fazer com 1 milhão de mulheres. E a gente sabe, quando mulher resolve fazer, a gente faz mesmo. Acontece. É verdade. Então, começa a orar ao Senhor. Qual é a minha posição? Interceder. Vai aí no processo de intimidade com o Senhor, tem tempo. E aí vem. Quem sabe você sozinho traz 1 milhão de mulheres. Uau, eu creio. 1 milhão de mulheres é muito fácil, né? É trazer, se a gente multiplicar, cada uma trazer 100 ou 1000, 1 milhão fica fácil. E nós queremos que 1 milhão de almas presentes em coração arrependido por esta nação, porque precisamos orar e nos arrepender pela nação do Brasil, porque o Brasil precisa entender, retomar a identidade que foi dada à nação do Brasil. E quando se fala de avivamento, as nações do mundo, os líderes espirituais do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que estamos ali, né, com líderes, com generais, só se fala sobre o Brasil. Então, as nações do mundo, e tem aí a luz voltada ao Brasil. E você esperam, e nós sabemos que a nossa história como brasileiros e brasileiros, vamos entrar na terra prometida. Não é a geração que vem, não. Vamos preparar a geração que vem para que receba uma nação abençoada. Então, deixo o meu convite, o meu desafio. Seja você que mude a nação do Brasil. Então, amigas, eu quero agradecer por este momento, por este tempo precioso que estamos aqui e na batalha, no momento realmente que é mais do que especial. Sim. Mulheres improváveis como somos, né? Que não Sim, temos verdade. tempo de contar nossa história, né? Verdade. Somos mulheres improváveis, mas agora estamos posicionadas para sermos realmente a estrela da manhã para esta nação. Gente, muito obrigada. Obrigada. Nós agradecemos, É uma né? honra. Que honra, né, Lu? Foi uma honra estar aqui com você hoje, essa mulher incrível que o Senhor também tem levantado na nação brasileira. É uma honra
por te conhecer, conhecer o teu coração, teu ministério, tudo que você tem realmente plantado, né, durante anos, não só na nação americana, mas na nação brasileira e em todas as nações, essa líder que o Senhor levantou. Eu honro a sua vida. Obrigada, amiga, por essa oportunidade. Amém. É isso aí, gente. Terminem os seus dias da maneira que estão, com o coração batendo um pouquinho mais forte, com o corpinho aí um pouquinho mais quente, porque é tempo, o tempo é agora. 2025, o ano hebraico 5785, onde houve uma convergência e Deus abre uma janela do céu para que nós sejamos transformados. Transformação começa comigo, né? E no transbordar daquilo que recebemos do Senhor, na intimidade, ela foi lá encher a alma dela, e agora no transbordar, ela também nos transmite aquilo que Deus tem para a nação do Brasil. Então, do meu fundo do meu coração, amigo e amiga, estou feliz por este tempo juntos. Que Deus abençoe você, a sua família, e que o ano de 2025 será o melhor ano da sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês.